Olá pessoal, mais uma vez de volta ao canal A Luz da Kabbalah e as redes sociais. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da Torá, dentro da Kabbalah, e é um assunto que precisamos ouvir um pouco nesses dias atuais que estamos passando, não só pela questão do vírus que aprisionou muitos em seus lares, nos aprisionou, e o vídeo vai falar sobre isso, sobre escravidão e liberdade. Um livro que toda a comunidade judaica lê muito é o livro de Êxodo. É lá que está registrado a maior libertação de escravos da história já vista e contada. Mas existe muita coisa a se aprender hoje em dia sobre o que é estar preso, o que é ser escravo, estar aprisionado, e também saber o que é verdadeiramente ser livre ou estar em liberdade. Esse é o tema desse vídeo, é um assunto que eu gosto muito e que é lido no livro de Êxodo ou livro de Shemot, nos sábados, né, nas sinagogas judaicas, em grupos de estudos, e tem uma paraxá específica, né, tem parashot específicas para cada tema dentro da Torá. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão, sobre liberdade. Então, quando Moshe vai até os israelitas com a ideia de libertar eles, à primeira vista foi algo bom. Eles entenderam que seria algo muito interessante. Alguns chamaram Moshe de sonhador e que não dava certo, mas tudo bem. E aí Moshe foi até o faraó pela primeira vez e pediu, né, em nome do Eterno, para que ele liberasse o povo dele. E o faraó perguntou: eu não conheço, não sei quem é, então não vou libertar. E como não libertou, ele acrescentou mais ainda a escravidão. Dobrou os trabalhos, o povo judeu, os israelitas não faziam, agora iriam fazer. Trabalhar dobrado, porque estavam sonhando com a liberdade. E o povo se indignou e foi até Moshe e falou para Moshe: você não deveria ter feito isso porque nos causou danos. E aí começa aquela saga de Moisés, Moshe, ir até Faraó pedir para que o povo fosse solto. E aí começou as pragas. Foram 10 pragas e até na última, onde a praga atinge, né, os primogênitos, os filhos de Faraó, os filhos, né, de todo o Egito, né, que o próprio filho do Faraó, o primogênito, iria morrer. E morreu, claro. Então, a partir daí, começa-se a saga de libertar-se, do povo ser liberto do Egito rumo a Canaã, tá certo? O interessante, dentro dessa perspectiva de libertação, de liberdade, existia vários povos também presos no Egito. Daí então aproveitaram essa oportunidade e foram também juntos com o povo de Israel. E aí, quando todo mundo estava livre, aconteceu a noite de Pêssah, né? O anjo do Eterno passou pelas casas, né, de todos os egípcios, também pela casa dos filhos de Israel, e aquele que tivesse o sangue marcado estaria protegido, seria o sinal de proteção. E ali o anjo da morte não passou, e ali começou uma jornada de libertação até Canaã. Mas até chegar em Canaã, houve muitos altos e baixos, e aí que a gente entra. Quando é que estamos verdadeiramente livres? Será que a maior prisão é uma prisão de muros? É uma prisão feita pelos humanos ao nosso redor? Ou é uma prisão física? É uma prisão mental? É uma prisão que vem mais de crenças do que propriamente de muros que nos rodeiam? O povo de Israel estava preso há 210 anos. Sofreram esse tempo todo. Então, para que eles conseguissem entender o processo de liberdade,
teriam que passar por momentos críticos e difíceis. E lendo em alguns escritos, assim que o povo é liberto, após poucos dias, 50 dias, o Eterno já dá um mandamento. E esse primeiro mandamento é o seguinte, que ele tinha libertado o povo de Israel do Egito. Olha, ouve, ó Israel, eu sou o Deus, o Elohim, que libertou vocês do Egito, da escravidão, de Mitzraim, de um lugar confinado, onde tinha muita pressão. Será que essa liberdade tão grande o povo já tinha esquecido? Ou ia esquecer logo? Sim, se a gente for ler o livro de Êxodo bem detalhadamente, nós vamos ver que quando o povo se coloca ou está diante do Mar Vermelho, e o povo de Faraó, o exército do Faraó estava atrás deles, eles começaram a murmurar e disseram: Moshe, foi por falta de caixão que você não nos deixou morrer no Egito, para morrermos aqui? Mas na frente reclamaram da comida, do maná que caía, e disseram que estavam com saudade das cebolas do Egito. E aí começou uma série de reclamações. Agora, da onde vem tudo isso? Da onde vem tudo isso? Essa liberdade tão grande que eles vivenciaram foi o maior milagre. Houve milagres no livro de Êxodo que não está nenhum livro. Acontece tanto milagres como aconteceu no livro de Êxodo, de Shemot. Então vamos ver aonde queremos chegar verdadeiramente, o centro da questão da liberdade. Aonde nasce a liberdade, ou o que é liberdade, o que é prisão verdadeiramente, o que é escravidão verdadeiramente. O povo estava livre, mas estava sentindo falta, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades, mesmo que o trabalho teria aumentado muito para eles, eles ainda estavam reclamando. Quem tiver curiosidade de ler, de saber sobre essa história, é só ler o livro de Shemot, o livro de Êxodo e o livro de Bamidbar, o livro de Números. Esses dois livros é os que eu gosto muito da Torá, leio todos os dias praticamente alguns textos, já lemos muito na comunidade e lemos a Torá praticamente, acho que uns 10 anos consecutivos, todos os anos lendo de Bereshit, o primeiro versículo de Bereshit até o último de Devarim, e isso foi muito produtivo para conhecer a questão da onde tudo acontece, a questão da escravidão, a questão por que foram escravos, por que foram livres e por que é tão difícil sermos livres 100% ou verdadeiramente. Então, voltando, por que tanta dificuldade surgiu e por que tanta murmuração e até vontade de voltar à escravidão surgiu no povo de Israel? Segundo o Midrash, segundo os escritos cabalistas, quando nós somos escravos, nós estamos presos e alguém está ali tomando conta da nossa vida, nós nos tornamos praticamente, nós não somos responsáveis pelo que acontece com a gente, comigo ou com quem está perto de mim, ou com a sociedade. Se acontece algo de bom ou de ruim, eu sou vítima. Eu me considero uma vítima do sistema, do meu amo, do meu chefe ou daquilo que está me empreendendo. Então, praticamente, eu não tenho, vamos dizer assim, preocupação, entendeu? Depois que estamos, quando estamos presos, alguém está tomando de conta do que acontece comigo, de bom ou de ruim. Eu não tenho responsabilidade comigo. Então aí é o grande paradigma, ou é o grande paradoxo, vamos dizer assim, da escravidão para a liberdade. Muita gente não quer ter preocupação com o que vai acontecer com a sua vida. Então ele prefere ser escravo do que trabalhar a liberdade e ser responsável pelo que acontece consigo mesmo. Ok? A mentalidade judaica foi preciso ser trabalhada,
Como toda a mente, não só a judaica, não só a israelita, mas a mente de todo ser humano tem que ser trabalhada através do sofrimento, da dificuldade, de problemas, e isso a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que está acontecendo de novo. Então toda geração que nasceu no Egito, passou lá 210 anos, não tinha consciência da liberdade, não sabia o que era liberdade, havia promessas, havia muitas promessas, creio que havia tradição dentro de toda a comunidade judaica, comunidade israelita dentro do Egito, mas eles não sabiam o que era isso. Então temiam ser livres, temiam as dificuldades que surgiriam. Todos nós, seres humanos, quando vamos passar ou estamos passando por algo que nunca passamos, isso é o pior momento, é o maior sofrimento que existe em nossas vidas, mas aí seria um caminho, seria o deserto, seria Bamidbar, seria o quê? Seria aonde nós iríamos sermos trabalhados para que dali saísse mais luz. Como a Cabala sempre fala, não é da luz que sai mais luz, pelo contrário, é da escuridão, é da dificuldade, é da negatividade, é de problemas que, aonde não tem solução nenhuma, é que vai sair muita luz. Nosso costume é que as coisas boas acontecem quando estão tudo tranquilo, ou a evolução acontece quando está tudo tranquilo. Pelo contrário, a evolução, o trabalho da alma, aquilo que nos liberta mais, aquilo que nos traz mais virtudes, são momentos de dificuldades. Não importa em qual nível ele esteja esse problema, seja emocional, seja conjugal, seja de saúde, financeiro, espiritualidade, amizade, relações humanas, não importa. Quando a coisa coxa, quando tudo acontece, há uma explosão. E tudo que explode, há cacos para todos os lados. A pedaceira é grande. O caos é grande. O trabalho agora vai ser juntar. E nessa ajuntação desses cacos para reformar, para trazer a criação de novo daquilo que foi quebrado, o trabalho é muito mais doloroso, mas é nesse trabalho que nós somos, talvez esteja o nosso tikkun, sejamos melhores ainda no futuro, e sejamos pessoas melhores, mais virtuosas, mais pacientes, mais calma, mais amorosas e mais atenciosas com tudo que está acontecendo. Então, quando a gente consegue entender que isso vai trabalhar a gente luta para aceitar, a gente busca explicações e consegue ter uma vida bem tranquila e calma na hora do que está acontecendo. Dói muito, dói. Não importa qual o problema, quando tudo é novo, quando aquilo que está acontecendo nunca aconteceu na sua vida, as coisas parecem perder o rumo, mas isso é para edificação, isso é para nossa evolução da alma. Existe uma coisa que estamos esquecendo, né? Quando a gente nos liberta de alguma coisa, novas regras têm que serem ditadas, novas regras têm que serem escritas. E isso aconteceu com o nosso povo, com o judeu, com os israelitas. Quando eles foram libertos do Egito, o trabalho de Moshe foi subir no monte Sinai e trazer os 10 mandamentos. E o primeiro dos mandamentos era que eles reconhecessem que o Eterno era único. E quando eles desceram do Egito, quando Moshe desceu do monte Sinai, diz o Midrash que, aliás, a Torá está, no Midrash, mas a Torá está registrada, que eles estavam adorando, criaram um bezerro de ouro, e ali colocaram como se fosse aquele Deus que tivesse libertado eles, e que aquele Deus era o único Deus deles. Então Moshe quebrou as tábuas, os 10 mandamentos, e levou, aliás, e subiu outra vez. O Midrash pergunta, o Talmud fala que por que Moshe não entregou, ou por que ele quebrou aquelas tábuas. Segundo o Midrash, o Talmud fala que se ele tivesse recebido aquelas tábuas, seria motivo de idolatria de novo, se tornaria um ídolo para eles. Então Moshe quebrou, e depois teve outro trabalho de subir e descer com os 10 mandamentos.
Segundo o Midrash, conta que a primeira escrita nas duas tábuas era o Eterno escreveu com seus próprios dedos. A outra já não foi mais, então já foi diminuída. Então, assim, a nossa questão com a escravidão é muito problemática. E aí chega a questão dos mandamentos do Eterno. Os mandamentos, tudo que você vai fazer para o mundo espiritual tem que ser muito cuidadoso, porque existe linha tênue que divide a nossa ação, a nossa kavaná, a nossa intenção de estar cumprindo o mandamento. Olha que texto fundamental. Se o Eterno deu a Torá logo que o povo de Israel foram libertos, 10 mandamentos, depois Moshe legislou e daí saiu 613 mandamentos, não seria um jugo, não seria um peso, não seria outra escravidão? E aí rola vários debates, os livros vão explicar que não. E eu peguei um comentário bem interessante de um rabino que eu estou lendo agora, muito interessante, e eu vou ler aqui na íntegra para nós. Olha só o que fala sobre a Torá. Ela pode ser também um tipo de escravidão ou um tipo de libertação, dependendo do modo que eu me dou com ela ou eu faço com ela. Olha só. O Talmud diz que uma pessoa pode seguir ao pé da letra todos os mandamentos e mesmo assim ser repulsiva. E numa afirmação mais forte ainda, o Talmud avisa que a Torá pode ser um elixir de vida e também como um veneno mortal. Ou seja, se você cumpre a Torá para ter algum cargo ou para ser visto pelo rabino, pela comunidade, cumpre o mandamento para ser visto por alguém, essa Torá vai servir de morte para você. Se você cumpre a Torá porque sabe que ela faz parte e vai refinar a nossa alma, vai refinar aquilo que eu tenho em mim, todo o meu corpo, toda a minha alma, tudo que eu faço vai estar pautado pela Torá. Vou fazer isso independente de alguém esteja vendo ou não, porque a única função da Torá é nos conectar com o Eterno. A raiz da palavra mitzvah, mandamento, ou mitzvot, mandamentos, é conexão com o Eterno. Quanto mais você cumpre o mandamento, mais conexão você tem com o Eterno. Para terminar, olha só mais um texto bem interessante. Como assim? Se uma pessoa cumpre uma mitzvah para agradar outro ser humano, isso se torna uma forma de escravidão, idolatria. Então, quando eu começo a fazer as coisas para as pessoas, baseado na Torá, ou em qualquer livro que seja que você tenha uma religião, você faz para ter olhos sobre você, faz para debater, para discutir o outro, aprende uma verdade para acusar outra pessoa, para desmentir a outra, para provar que a sua é a verdadeira, isso não vai valer a pena para os céus. Então, o grande problema nosso é ser livre, porque a gente vai estar totalmente sendo responsável pelo que acontece em nossas vidas. Já não vai ser mais o faraó, já não vai ser mais o Egito, já não vai ser mais o patrão, não vai ser mais a patroa, mas vai ser você. Tem gente que trabalha muito tempo numa empresa e quando elas perdem o emprego, ou então perdem as contas, há uma dificuldade tremenda dela estar livre daquele emprego, que supostamente, vamos dizer, era uma escravidão. Eu passei quase 10 anos numa empresa, né, no comércio no centro. Quando eu saí, algumas coisas eu tinha medo de fazer, porque eu não fazia quando eu estava trabalhando. E eu tinha vontade de sentar numa praça no centro e não podia, porque estava no horário de trabalho. E quando eu fiz isso a primeira vez, eu fiquei assim, tão extasiado, tão maravilhado, mas com medo de alguém estar me vendo. Então, assim, a liberdade, para algumas almas que estão ainda confinadas, com a mentalidade ainda ligada, ainda presa ao passado, ela causa espanto. E muitas vezes a gente quer voltar,
porque é segurança. É algo que eu não vou estar lutando para crescer no dia a dia, entendeu? Então é isso que eu quero passar nesse vídeo sobre escravidão versus liberdade. Tudo que é novo nos causa espanto, tudo que é novo nos causa dor, e aí a gente freia. Então muitos dos israelitas murmuraram, morreram no deserto e não chegaram a Canaã, porque ainda estavam lembrando-se, bom ou ruim, mas estavam querendo estar confinados, que alguém estivesse sendo responsável por ele. Às vezes alguma crença, algum paradigma, algum tipo de consciência que está habitando em você ainda. Um conceito de Deus, um conceito de diabo, de Rassatã, um conceito de inferno, um conceito de céu, um conceito de salvador, aquele que salva você de 100% sem fazer nada. É isso que às vezes você tem medo de largar, porque você vai estar praticamente ficando só na sua caminhada, na sua evolução, e aí sim você tem que dar com esse lado mais forte da sua personalidade, do medo. Então, isso fica registrado. Temos que ter entendimento de que a maior prisão não são os muros, não são uma prisão física, mas paradigmas, crenças, e praticamente a nossa mente é a pior prisão. É onde vem sentimento vários, que nos deixa triste, amargurado, com raiva, irado, e é isso que tem que ser tratado. E a Torá, ela vai fazer isso. A Torá, ela tem 613 mandamentos. Mandamentos positivos e negativos. Os positivos são 248. Os negativos são 365 mandamentos. Então, todos eles fazem parte da nossa alma e nos traz luz. A Torá pode ser um elixir para a vida, sendo cumprida de modo geral. Isso está nos livros, na Kabbalah, em todos os cantos. Mas cumprida de modo errado pode se tornar um veneno, pode se tornar morte. Então, amigos que seguem as páginas, que seguem o canal no YouTube A Luz da Kabbalah, que segue o Facebook Shemuel Ben Avraham, que segue o Instagram A Luz da Kabbalah, curtam, compartilham com os amigos, e podem deixar aí embaixo nos comentários sugestões de vídeos. Eu vou fazer o próximo vídeo sobre o nosso inimigo, né, vamos dizer assim, o nosso adversário, o nosso oponente, para a gente entender melhor com quem a gente deve brigar. Então, a todos, eu sou grato, que todos compartilhem e busque luz e busque entender qual é a sua maior prisão. Shalom a todos, paz, muita paz, Shalom Aleichem a todos.